irmão Euripides Bassanufo. Vou fazer a preparação do ambiente da nossa tarde de hoje, lendo Fonte Viva de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 23, ante o sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre no verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum que Deus purificou e engrandeceu. Vamos então continuar concentrados, elevando nosso pensamento à divindade, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos para ouvirmos a nossa querida Laine, que mais uma vez nos prestigia, com a sua palestra de hoje à tarde, agradecendo o pão de cada dia, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui reencarnados para resgatarmos as nossas dificuldades, aperfeiçoar os nossos momentos e podermos assim fazer, estamos tendo condições de fazermos escolhas melhores para construirmos um futuro melhor para todos nós. Que Jesus nos abrace, nos abençoe, nos fortaleça para que possamos vencer as nossas barreiras, que muitas vezes são obstáculos imensos, mas que saibamos que a espiritualidade estará sempre ao nosso lado para nos ajudar e nos amparar nas dificuldades. Que todos recebam esse abraço divino, maravilhoso do amigo Jesus, porque ele jamais estará ausente diante das nossas dificuldades e também das nossas alegrias. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Laine, muito obrigado mais uma vez. Não canso de agradecer, porque realmente, às vezes, as dificuldades são imensas para as pessoas que querem marcar palestras, querem convidar alguém, e muitas vezes parece que não tem ninguém. As opções se acabam, passam feito vento entre os dedos. Eu passo. Pois é muito difícil. Às vezes é difícil, às vezes tem de mais, às vezes tem de menos. E realmente é um grande prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é um prazer tê-la conosco. Eu A que palavra. agradeço sempre, Felipe, por ter aberto essa porta, essa possibilidade. Eu sempre acho que a gente precisa de trabalho, né? Eu acho que mais do que vocês, a gente que precisa. Eu sempre falo isso, o ouvido mais próximo do que eu falo mesmo. Então, é muito importante. E a escolha desse tema
para mim, está calando mais fundo ainda. Eu soube de um amigo meu, psiquiatra, que se matou em Curitiba, 2, 3 dias. E, e a gente sente que o que a gente está vivendo hoje, esse assunto, a melancolia, extremamente atual, extremamente pertinente nos momentos em que a gente está vivendo. E a primeira coisa que eu sempre faço quando eu escolho um tema, serviço de professora, né? Eu tento acertar de todas as definições possíveis. Enfim, eu buscando a definição da melancolia no dicionário, tristeza, né? Um estado muito grande de tristeza e de desencanto. A grande questão, de onde vem essa tristeza? Porque quando é uma tristeza, nós temos as nossas tristezas contumazes do dia a dia, tristezas por perdas, perdas de entes queridos, perdas materiais, por que não? Nós somos espíritos encarnados, né? E a gente não precisa ter pudores com relação às nossas perdas materiais. O que a gente não pode é achar que acaba tudo porque nós perdemos coisas, né? Mas acontece que a gente sofre com as nossas perdas. Perdas de afetos, enfim, as perdas nos cercam de uma forma geral. E quando a perda ela é definida, eu sei contra que eu vou lutar. Eu sei de onde vem essa tristeza, essa dor que me acomete. Portanto, eu sei como lidar. Posso até demorar muito mais tempo, mas eu sei contra que eu estou lutando. Diferente, né? Diferente da melancolia. E não é à toa que está no nosso Evangelho. Se está no Evangelho, no capítulo das bem-aventuranças, que nós vamos a ele, né? Que é Bem-aventurados os aflitos, nós temos, é o capítulo mais longo, são 31 itens, e nós vamos nos ater apenas ao item 25, que é um item pequeno, mas de uma profundidade imensa. O nosso irmão François de Geneve traz para nós a descoberta, se é que se pode dizer assim, mas ele nos sinaliza quais são as origens dessa melancolia. Porque é que muitas vezes nós somos acometidos por tristezas. E eu não vou entrar no mérito da tristeza, porque toda tristeza pode, se não cuidada, não observada, nós não temos muito hábito de dialogar, não é? De dialogar com os nossos sentimentos mais profundos, principalmente com esses sentimentos mais complicados. Então, a gente acaba colocando muitas vezes embaixo do tapete. E com o desencarne desse amigo psiquiatra por suicídio, a gente percebe que ninguém está livre de um ato insano. Não que eu vá cometer, o nosso nível de entendimento é outro, mas a gente precisa aprender. A primeira dica, a primeira informação é dialogue com suas dores. Não as coloque embaixo do tapete. Não se faça de forte. Busque ajuda do seu dirigente espiritual, do seu parceiro, da sua parceira, enfim, ajuda de psicólogos, de psiquiatras, busque ajuda. Porque a melancolia, a que François se refere, e que é dela que nós vamos falar, não desta que se transforma numa depressão a posteriori, porque se toda tristeza, se você não cuidar, num primeiro momento, aquela coisa assim, bobinha, não, eu dou conta, eu consigo. Cuidado, nem sempre a gente consegue. Então, o François, ele vai nos dizer de onde vem, né? Vamos ao nosso Evangelho, no capítulo 5, no item 25, ele diz assim: sabeis que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva
a considerar amarga a vida? Quer dizer, você sabe por que essa tristeza de vez em quando se apodera de nós e faz com que nós pensemos que a vida é amarga, que a vida é triste, que a vida é trágica? Por que a gente sente? De onde vem essa tristeza? Porque, conforme eu disse no início, se nós temos perdas, né? Não, eu não perdi nada. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, até a gente se pune, a gente se cobra. Meu Deus do céu, mas de onde vem essa tristeza toda? Não tem razão de ser, minha Nossa Senhora, por que eu estou sentindo isso? E aí o François vai dizer para onde, para nós de onde vem. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Isso é interessante. E aí ele diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, o espírito está preso a esse corpo material. Muito embora nós achemos que a nossa vida, quando cessa materialmente, cessa tudo, é um ledo engano, porque o nosso corpo material é uma prisão para o nosso espírito. Isso não é Alain quem diz, né? Kardec diz, o François de Geneve diz, e vários outros espíritos amigos, abnegados trabalhadores da Seara do Cristo já nos sinalizaram isso. Então, muitas vezes, nós pensamos, né, desistir de tudo. Ai, que vontade, se eu pudesse. Quantas vezes nós, ai, Jesus, me leva, chega, eu não quero viver mais. Ô, Senhor, me leva, me busca. Como se fosse possível, né? Porque quando nós estamos desencarnados, a bem na verdade, ninguém planeja uma reencarnação, ou um casamento, ou qualquer coisa que nós começamos em nossas vidas, seja no plano material, no plano espiritual, a gente faz um planejamento para fracassar. Todos os nossos planos, eles existem porque nós entendemos que eles são necessários e que nós aspiramos e almejamos o que é o sucesso. Para muitos de nós, existe uma necessidade de permanência. E a nossa consciência nos diz isso. E se nós estamos, é porque nós pedimos, planejamos e foi constatada a nossa possibilidade reencarnatória de dar conta, de dar cabo àquilo que nós nos comprometemos a fazer. Mas é claro que nas primeiras tempestades, nas primeiras dificuldades, o que a gente quer fazer? Sair, nos livrar dessa prisão. Muitos de nós nos entorpecemos, claro, isso a gente sabe, no álcool, nos vícios, para poder anestesiar a nossa consciência para as dores que a gente sente, né? E François continua, reconhecendo inúteis esses esforços, ou seja, de sair do corpo, de abandonar tudo aqui, cai no desânimo. A palavra desânimo vem de ânima, alma, então é sem alma, né? Eu desanimo, é como se não houvesse vida. O desânimo nos leva à falta de vida, né? A falta de luz, de brilho, de energia. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão. A influência do espírito. O abatimento, uma espécie de apatia. E vos julgais infelizes. E aí, o que a gente faz? Ah, como eu sou infeliz. Ah, por que eu? É a primeira pergunta que a gente sempre faz. Por que eu? E aí, eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos, né? Porque o François se remete a um desgosto, a um desânimo, a uma tristeza, a uma lassidão. Por quê? O espírito, a gente sabe que quem comanda o nosso corpo é o nosso espírito. Inclusive, na nossa própria planilha reencarnatória, as doenças que a gente vai ter, tudo, as dificuldades, nós escolhemos por reconhecimento às necessidades que a gente tem, né? A nossa remissão. Então, vamos lá, dando uma voltinha na pergunta 943, do capítulo 4 do livro 1, de Penas e Gozos Terrestres,
Kardec, ele é cirúrgico, né? Kardec, ele é fantástico em tudo aquilo que ele fala. Vamos, então, analisar o que os espíritos... Primeira pergunta que Kardec faz, e depois a resposta que os espíritos dão. Ele pergunta o seguinte: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Ele pergunta assim, bom, de onde vem essa tristeza que de repente toma conta das pessoas e que as pessoas não sabem? Faltam motivos justificáveis. Eu não consigo conscientemente, raciocinando, gente, me dá uma tristeza que eu não sei de onde vem. E aí, olha a resposta que os espíritos dão. Eles vão nos dar 3 razões, e eu vou tentar explicar cada uma delas. Ele diz o seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Bom, começamos pela ociosidade. Quando a gente fala em ociosidade, se vocês me permitirem, eu vou beber um pouco nas fontes do Sócrates. O Sócrates, há 2.400 anos, ele diz o seguinte: cuidado, né, com o vazio da vida muito ocupada. Cuidado com o vazio da vida muito ocupada. E se a gente for observar hoje, nos dias que a gente vive, não, a ociosidade não é a ausência do que fazer. Pelo contrário, nós nunca tivemos tanta coisa para fazer. Porque essas máquinas, as tecnologias, propiciam para nós tempo. A grande questão é como eu uso esse tempo. De que ociosidade, Sócrates, a que ociosidade Sócrates, há 2.400 anos, se refere, e os espíritos dão como resposta a Kardec, como parte da origem da nossa tristeza. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante. Eu vou fazer uma analogia, que é mais ou menos o que acontece conosco. Eu vou usar o Felipe como exemplo. Eu gosto de usar as pessoas, né, que eu conheço, que eu tenho uma certa liberdade para não causar constrangimentos. O Felipe, ele simplesmente estuda, se formou, e ele foi aceito num estágio na Arábia Saudita. Israel, né? Aí, ele vai para lá. Mas aqui, ele deixa a Camila, ele deixa os filhos, né? A Violeta e Miguelzinho, ele deixa a família. Ele sabe que essa família está aqui. E ele sabe que ele tem um tempo. Prestem atenção. Ele tem um tempo que ele vai passar neste estágio necessário. Claro que o foco é profissional, né? Nesse caso, nesse exemplo, é um foco profissional. Então, ele vai. E aí, tá tudo certo. Tem tudo, tá tudo ok. Ele vai para Israel. Acho que é um lugar que ele já teve, se eu não me engano. Um lugar que chamou a atenção dele, por ele já comentar comigo, se eu não me engano. Aí ele vai para Israel. Só que chega num determinado momento, e ele sabe que aquilo é importante, e que a carreira dele depende desse estágio. Mas aí ele começa a sentir saudade da comida da mãe. Ele começa a sentir saudade do que a Camila fazia, do que ela falava. Só que ele não pode voltar. Porque se ele voltar, ele perde o estágio. E aí, pode ser que ele se acometa dessa tristeza. Só para a gente entender a relação, esse estágio é a nossa reencarnação. Aqueles muitos de nós, a maioria de nós deixamos os nossos entes queridos, os nossos afetos, muitas vezes, no plano, na erraticidade. Nem todos reencarnam conosco. Então, muitas vezes, essa melancolia também é saudade daqueles que ficaram. Daquilo que nós perdemos, eventualmente, ou que deixamos para trás. Ou
da responsabilidade daquilo que virá. Porque a nossa consciência, ela registra absolutamente tudo que nós precisamos saber. Só que essa ociosidade a que os espíritos se referem não é o dolce far niente, ou seja, um doce fazer nada dos italianos, mas é a questão do estágio do Felipe. Ele veio com o objetivo de estágio. Qual é o nosso estágio? O que nós viemos fazer? Independentemente de qual seja a missão, eu ouço muitos espíritas falarem, né? Não espíritas, mas como eu dialogo mais com eles, dizer assim, eu queria tanto saber qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha missão. Não precisa. Não precisa. Nós todos estamos na mesma condição do nosso irmão Felipe, estamos estagiando. E este estágio tem uma finalidade, que a nossa mala de valores, a nossa mala de valores morais volte maior do que a nossa mala de defeitos que nós trouxemos. Então, o simples fato de você se dedicar à sua autoiluminação, de você se dedicar, porque nós somos crentes, né? Nós cremos em Jesus, cremos em Kardec, o Pentateuco é tudo para nós espíritas. Mas eu digo, infelizmente, que a doutrina espírita, nós entramos na doutrina, mas a doutrina não entrou em muitos de nós. Porque se ela tivesse entrado em muitos de nós, nós teríamos a plena consciência do que aqui fazemos. Não é só ter no âmbito da consciência, do intelecto, mas é internalizar, é saber, é sentir o que aqui viemos fazer. Então, quando os espíritos falam desta ociosidade, ele está se referindo a nós não fazermos nada por nós, que é o que o nosso irmão Sócrates fala, não é? Muito cuidado com o vazio das vidas muito ocupadas. Então, quanto mais nós ocupamos o nosso tempo, e nós fazemos muito isso agora, nós não temos tempo, muitas vezes. Vou pegar como exemplo a nossa casa espírita. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas normalmente é assim que funciona na nossa casa. É o que o José Lécio falou, né? Fulano, você podia dar uma palestra para a gente na terça-feira? Não posso, eu tenho um compromisso. Ok. Fulano, você podia dar... olha, não posso, eu tenho uma reunião. É muito difícil a gente agendar. Então, a gente agenda com pessoas de fora, a gente agenda com... Não que não seja importante essa troca de ideias e de experiências, mas vamos pegar lá do dia a dia. Eu preciso de alguém para ajudar a limpar a casa. Eu não posso. Aí eu me pergunto, uma vez eu fiz essa pergunta para mim. Meu Deus, eu não tenho tempo para participar da mediúnica, eu não tenho tempo para participar das palestras, eu não tenho tempo para participar da distribuição da sopa. O que eu estou fazendo na casa espírita? Eu estou discutindo a questão da ociosidade. O que é que eu estou fazendo que eu não tenho tempo? A palavra de ordem nossa é: eu não tenho tempo. E é o que Sócrates fala. A ociosidade de vidas muito ocupadas. Eu ocupo o meu tempo com tudo, com muita coisa, menos com o essencial. Menos com aquilo que eu me comprometi, que eu disse que eu faria, que é parar as minhas arestas, que é aprender a amar a mim mesma, para que ao amar a mim mesma, eu consiga amar o meu próximo. Então, a ociosidade que está no Livro dos Espíritos é esta. Aí vem outra questão, falta de fé. Elaine, mas, poxa, eu tenho fé. Era o que eu dizia um pouco antes, né? Eu sempre ouço muito isso e repito, né? Vocês espíritas leem muito e praticam muito pouco. E é verdade. Nós espíritas gostamos de ler e ler e ler e ler.
E aí isso me lembra Chico. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, qual é a boa nova? Ele respondia sempre, o Evangelho, irmão. O Evangelho continua sendo a boa nova. Pena que pouco praticado. Então, a gente precisa despertar, porque ter fé não basta acreditar. Há muitos crentes e poucos apóstolos. Por quê? O que é o apóstolo? É aquele que crê e que difunde, divulga, não só por palavras, que é o que eu estou fazendo agora, mas como exemplo. Nós precisamos ser mais apóstolos do que meramente crentes. Não basta a gente acreditar, é preciso viver aquilo que a gente acredita. E é nos momentos de dificuldade, quando nós passamos pelas tristezas, melancolias ou não, com razão, né? Com causas definidas ou não, a nossa primeira pergunta é por que eu? Ao invés de por que não eu? Como se nós, por sermos espíritas, por crermos na vida depois da vida, por crermos no Cristo, achamos que nós estamos imunes, isentos. Não. Jesus disse: sereis conhecidos pelas vossas obras. E a obra mais difícil, é aquela que nós fazemos em nós mesmos. É a desconstrução do homem velho que somos e que estamos apegados a ele. Então, a falta de fé está em desesperançar, né? Vamos seguir o Cristo, mas vamos ter resignação. Só que fé e resignação, a própria palavra resignação tem a palavra ação. Não é cruzar os braços, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que nós espíritas somos fatalistas. Não. Ah, ele está vivendo um karma. Gente, tudo, tudo depende de algo chamado livre-arbítrio. Então, nós temos que entender. Ah, eu já ouvi também, né? Ah, fulano está sofrendo. Ah, o que será que ele fez na vida passada, hein? Ah, ele deve ter sido um rei que mandou matar muita gente. Muitas vezes são colheitas desta encarnação, de erros que nós cometemos sucessivas vezes e que continuamos a cometer nesta encarnação. Nem tudo está ligado ao nosso passado. Claro que tem, sem dúvida. É por isso que nós estamos aqui, em nome de um passado errante que a gente está tentando acertar dessa vez. Mas e se eu continuo errando? Olha o que os espíritos dizem, da ociosidade e da falta de fé. E ele completa dizendo, frequentemente, da saciedade. Essa saciedade é o culto aos prazeres. É tão comum a gente ver as pessoas falarem, não, eu preciso, eu preciso, com certeza, a vida é rápida, eu tenho que aproveitar, eu não posso abrir mão dos meus prazeres. Ah, gente, nós somos espíritos eternos. Eu tenho a eternidade inteira para fazer isso. Para quê? Para que pesar? Alguém levantou a mão. Significa o quê? Quer me fazer uma pergunta? É isso, gente? Lécio, me ampara aí, que eu estou meio perdida agora. Levantar a mão significa isso, mas eu creio que foi por acaso, não foi proposital, Se quiser levantar a mão, pergunta se quiser perguntar. Se quiser, tudo bem. Mas eu creio que não tenha sido proposital, não. Ok? Então, pode continuar. Se for o caso, ela interfere. Põe no chat a pergunta que a Laine vê. Pode seguir, Laine. Pode seguir. Esse hedonismo, esse culto aos prazeres do mundo, né? E todos os tipos de prazeres. Quando a gente fala em prazer, eu falo prazer da comida, da bebida, os prazeres materiais, os prazeres sexuais, por que não? Todos os prazeres.
E muitas vezes nós colocamos os prazeres materiais, né, num lugar muito mais importante, a saciedade deles, do que a nossa autoiluminação. Isso, infelizmente, é óbvio, gente, não é pecado, não é crime nós saciarmos os nossos prazeres. Nós somos espíritos encarnados, mas eles não podem ser os principais objetivos da nossa permanência, da nossa estadia aqui. Né? Essa é a diferença. Continuando, olha o que os espíritos dizem. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. E aí ele está colocando assim, olha, você que trabalha com a consciência de por que você trabalha, o que você faz, nada é pesado e o tempo passa sem que a gente perceba. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É a consciência. Né? O que ele quer dizer com isso? É a consciência do que nós viemos fazer aqui. O que acontece? Coloca para eu ver, gente, o que a Maria disse. O Felipe está dialogando com a Maria e eu estou sem saber o que a Maria disse. Crescendo. Retorna para que eu possa... Entendi, Isabel. Mas se ela pudesse participar, eu não me incomodo, não. Eu até prefiro. Uma palavra, uma pergunta, uma colocação, é de um ângulo que talvez nem eu tenha olhado. Oi, Laine. Oi. Oi, minha querida. Não, eu só fiz dar um exemplo diante do que você falou e o que Felipe falou, daqueles momentos que a gente sente aquela melancolia, alguma coisa. Então, eu senti isso ontem e hoje, como sábado, 10 horas da manhã, todo sábado é meu evangelho. Então, foi aliviado, entendeu? Aí eu escrevi como uma situação, como exemplo, tá? Entendi. Tá bom. E aí, obrigada. Nina, eu que agradeço. E aí, o que a gente precisa observar? De onde vem? De onde vem isso? Como fazer? Quais são as antíteses? Porque quando a gente fala nesses sentimentos todos, né? Quais seriam as antíteses? Vamos pensar na ociosidade. Qual é a antítese da ociosidade? O trabalho. Não o trabalho que vai nos trazer o pão de cada dia, o pão da matéria, o pão do corpo, mas o pão do espírito. Né? Qual é a antítese para a falta de fé? A esperança em dias melhores. E, se vocês observarem, o trabalho me leva à fé, que me leva à saciedade, não dos prazeres da carne, mas dos prazeres do espírito. É por isso que Jesus nos chama, e Kardec ratifica, né? Fora da caridade não há salvação, para nós, por nós. Mas vamos continuar, que o nosso tempo já está, né? Vai que a gente nem percebe. Eu vou continuar lendo aqui o que o nosso irmão François de Geneve nos coloca, nos brinda. E ele diz assim, crede-me. Aí primeiro ele coloca, né? Porque vocês sabem de onde vem essa melancolia. Gente, isso é muito mais comum, muito mais comum. Eu confesso que eu fiquei impactada com o suicídio desse meu amigo psiquiatra, de 67 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus, olha as nossas tristezas e as nossas melancolias. Né? A gente tem que identificar, mas vem de vidas passadas, vem desta, não importa.
Segundo o François e segundo os espíritos, são esses os 3 elementos mais comuns que geram a nossa tristeza. Se nós partimos do princípio de que nós somos espíritos encarnados, ou seja, a nossa essência, a nossa origem não é aqui. Por que quando as coisas dão errado, a gente quer voltar? Voltar para onde? Vocês já pararam para pensar por que na nossa cabeça a morte resolve? É claro que a gente sabe que não. O suicídio jamais, você vai arrumar mais um problema para você. Mas inconscientemente está registrado que lá ficaram muitos dos nossos afetos. É como se nós fôssemos voltar para o colo da nossa mãe, para o seio materno. E ter o aconchego que nos faz falta, o consolo. Né? Olha só o que o François fala. Primeiro ele nos provoca. Olha, é por isso, esse desânimo vem de onde? E aí ele vai nos ajudar a pensar. O que fazer? O que a gente pode fazer para diminuir esse sentimento tão denso, tão pesado, tão cinza e tão comum? Todos nós. Gente, não tem um que nunca tenha sentido essa melancolia. O que pode fazer a diferença é o tempo da permanência dela em nossas vidas. Então, olha lá o que François diz. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então, primeiro passo, vamos resistir. Não nos deixar abater, é o que ele diz aqui. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Ou seja, todo mundo quer ter uma vida melhor. Mas o nosso mestre disse, a felicidade não é desse mundo. Não é? O meu reino não é deste mundo, porque nós somos espíritos, meus amigos. À medida que nós vamos evoluindo, e eu acho muito interessante, fazendo de novo, vamos observar os grandes missionários. Nenhum teve vida fácil. Bom, a começar por Jesus. Chico, não tinha um dia da vida dele que ele não teve dor física. Eurípides Passanufo. As dificuldades. Bezerra de Menezes passou dificuldade quando estudava medicina no Rio. Tantos e tantos e tantos. Quanto mais evoluído o espírito, mais eles sofrem. A diferença está em como eles encaram o sofrimento. A diferença, eu vou citar um exemplo da Alcione, no livro Renúncia, que por amor, e aí está a chave. O que nos falta é amar. Porque quando a gente ama, nada é sacrifício. Nada nos custa caro. Nada. Olha o que François nos diz. Então, a melancolia são inatas, fazem parte, né, de todas as aspirações, porque a gente quer ser feliz, a gente sabe que a felicidade existe. Né? Vamos lá. Mas, não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Está falando aqui do desencarne. Então, olha, calma, não precisa antecipar nada. Tenha fé, espera. Você não está sozinho. Vai chegar o momento certo da sua libertação. E você vai passar por esse processo com a ajuda daqueles que lhe são caros ao espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Que era o que eu falava da nossa missão. Se no curso desse degredo provação, que é o estágio em que todos nós nos encontramos enquanto espíritos encarnados, exonerando-vos dos vossos encargos,
sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Então, se no decorrer da nossa trajetória nós tivermos problemas, inquietações, a melancolia, as tristezas decorrentes das nossas dificuldades, tenhamos fé. Ele fala de fé. Afrontai-os resolutos. Vamos enfrentar os nossos problemas de frente. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, quer dizer, aqueles que ficaram na cidade, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, ele termina assim, né? Então, gente, vamos suportar as nossas dores. A diferença está no bem e no mal sofrer. Todos nós passamos por tribulações. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldades. A diferença está na certeza de que nós seremos amparados. A certeza de que nós não estamos sós. E que quanto mais eu me apego à fé, quanto mais eu me agarro às minhas boas ações, à empatia, à fraternidade, mais eu tenho oportunidade e chance de voltar para a espiritualidade como completista. Eu gosto muito daquela história, né, do livro Voltei, do irmão Jacó, que fala, né, da volta do Frederico Figner, né, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira e tal, e na hora do desencarne dele, isso é real, ele descreve, né, Bezerra de Menezes, eles estão numa praia, estão esperando o espírito, mais um. E aí ele pensa, meu Deus, mas quem será? Deve ser uma autoridade, alguém, papapá. E a filha de Figner, que já era desencarnada, disse, calma, pai, não é assim, vamos esperar. E nisso chega alguém com uma luz no peito tão grande que iluminava. Eles estavam numa praia. Leiam o livro Voltei, do irmão Jacó. E aquela luminosidade ilumina, né, que sai do peito dela, aqueles jatos, aqueles jorros de luz, ilumina a escuridão. Era madrugada. E aquela mulher, aquela senhora, que ninguém sabia quem era, humildemente põe as mãos para ocultar a própria luz, que só ela tinha aquela luminosidade toda. E quem era ela? Uma professora primária, ninguém sabia quem era, mas que voltava à pátria espiritual como completista. Então, é isso que a gente precisa, sabe? Ter certeza de que a nossa missão é voltarmos melhores do que aqui chegamos. E só existe um meio, uma forma. E aí, se vocês me permitirem, eu vou encerrar bebendo nas fontes dos Também Somos Luz, da irmã, do Espírito, né, da irmã Maria do Rosário, psicografado por Lúcia Cominato, quando ela diz o seguinte, aqui, ó, de momentos de tristeza, vou ler só o finalzinho. Portanto, qualquer revolta pela não aceitação, vou ler um pouco antes, as dificuldades e tudo mais que a vida hoje te apresente, nada mais são que a colheita do que semeaste no passado, ou escolhas que tu mesmo fizestes hoje. Quando ainda no plano espiritual, antes do seu renascimento neste planeta de provas e expiações. Portanto, qualquer revolta pela não aceitação, certamente, te fará sentir exacerbadas as mínimas dificuldades que surgirem em teu viver, fazendo com que a tristeza se instale cada vez mais na tua alma. Também as desilusões diante dos sonhos não alcançados poderão gerar tristezas. Esforça-te, portanto, por liberar a tua mente e o teu coração desse sentimento negativo antes que se transforme em alguma enfermidade. Mas que consigas encarar com serenidade e otimismo e até mesmo com alegria
tudo que a vida te leve a passar, por compreenderes a importância da dor para a tua renovação interior. E não mais sofrerás tanto, como ainda acreditas sofrer, para que a tristeza se transforme num doce sentimento que te leve a procurar amenizar o sofrimento alheio, provavelmente muito maior que o seu. Então, ela nos convida à caridade, nos convida à fraternidade. E aí nós caímos de novamente no tripé que os espíritos nos colocam. Vamos diminuir a nossa ociosidade espiritual. Vamos nos renovar. Vamos diminuir a nossa falta de fé, tendo mais esperança, acreditando mais em dias melhores. E, finalmente, vamos, sim, nos abraçar aos prazeres do espírito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu faço 60 anos. E tá aí o Felipe que me conhece, que convive comigo. Eu descobri aos 60 anos que não tem, um pouco antes, é claro, não existe prazer maior do que o amor. E dentro do escopo do amor, estender a mão a quem precisa. Não tem dinheiro que pague o brilho no olhar daquele que não precisa dizer nada, mas que você consegue ajudar. O prazer é tanto que os outros ficam em segundo plano. Então vamos lembrar da frase de Sócrates: cuidado com o vazio da vida muito ocupada. Vamos ocupar a nossa vida, sim. Vamos ocupá-la, mas com coisas lindas. Sabe? Vamos usar as nossas redes sociais para estender a mão. Eu quero convidar vocês, eu faço parte de 2 grupos de doadores de órgãos, a Rede Brasileira de Educação Doadora, e de portadores de poliomielite, que é uma doença que eu nem sabia que existia. E dói muito. Há muitas pessoas precisando de ajuda e de amparo. Vamos dar o nosso ombro, nosso ouvido, e estender as nossas mãos. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de poder falar que o contraponto à melancolia é a alegria. Sejamos alegres, e a alegria e a felicidade só serão possíveis se a minha consciência me determinar que assim seja. Que assim seja. Parabéns, Laine, pela palestra. Parabéns pelo mais um aniversário. Receba o nosso abraço. Quero agradecer a todos também que participaram, estão participando dessa tarde. E dizer que um grande ato também de caridade que a gente pode praticar, e que é muito fácil, é doar sangue. Salva vidas, não é? Uma coisa tão simples. Eu digo isso para aqueles que tenham, assim, condições de fazê-lo, né? Porque tem algumas pessoas que não têm. Mas Doar quem puder. Oi? Doar órgãos. Eu não sabia que a gente pode doar órgãos de vida, Podemos sim. e doar depois, né? Exatamente. Então, assim, são atos simples, muitas vezes, que a gente vai perder entre aspas, né? Você vai disponibilizar um pouco do seu tempo para fazer esse ato de caridade e que não vai lhe custar muita coisa, de forma nenhuma. Ou melhor, a não ser o tempo que você vai disponibilizar lá. Mas não vai custar, não vai tirar nada do bolso, você não vai fazer nenhum sacrifício a mais, nada. Você vai deixar de praticar atividade física para o outro dia, já que após a doação não vai poder fazê-lo. Enfim, é uma coisa muito simples e muito significativa, principalmente para aquele que recebe. Laine, eu vou pedir a gentileza a você, que mais uma vez eu quero lhe pedir fazer a prece final. Quero agradecer a Deus Pai, princípio de todas as coisas. Os trabalhadores da Seara do Cristo, que conosco sempre estão, jamais recebamos pela oportunidade de trabalho. Que nós possamos, no decorrer da semana, mas daqui virá, nós possamos ser multiplicadores da boa nova,
que possamos distribuir esperança para ao invés, né? Vamos ser instrumentos do amor e da misericórdia. Obrigado, Laine. Foi um prazer tê-la conosco mais uma vez, agradecendo mais uma vez a todos que estão participando. Que tenham um bom final de semana, uma boa semana. Nosso amigo Felipe, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, a todos que estão aqui. Obrigado, Lécio. Um abraço para todos vocês aí. Um grande abraço. Quando estiver por aqui, vamos nos encontrar sim. Me convida que eu vou, tá? Sim. Já está convidada, já está convidada. Eu amo, Maceió. Eu Ai, amo que falar. delícia!